Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema que, eu tenho certeza, toca o coração e a realidade de muitos de nós. A provisão de Deus. Você já se viu naquela situação apertada, olhando para a carteira, para o extrato do banco e pensando, meu Deus, como é que eu vou chegar até o fim do mês? Essa ansiedade, essa preocupação com as finanças, com o sustento da nossa casa, é algo que pode tirar o nosso sono. Mas eu quero te trazer uma palavra de esperança e uma promessa poderosa que está na Bíblia. Antes de mergulharmos fundo, eu quero te fazer uma pergunta e gostaria muito que você respondesse aqui nos comentários. Você já teve uma experiência em que, contra todas as probabilidades, Deus proveu algo que você precisava desesperadamente? Compartilhe sua história. Vamos edificar a fé uns dos outros. A base da nossa conversa hoje está em uma das passagens mais conhecidas sobre provisão, Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz assim: O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que promessa incrível, não é mesmo? Mas para entendermos a profundidade dessa declaração, precisamos conhecer o coração de quem escreveu e o contexto em que ela foi escrita. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. E aqui está um detalhe fundamental. Paulo não escreveu isso de um palácio, cercado de luxo e conforto. Pelo contrário, ele estava preso, provavelmente em Roma, enfrentando todo tipo de dificuldade. Ele sabia que era passar fome, sentir frio, não ter o suficiente. No versículo 12, um pouco antes, ele mesmo diz: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então, quando Paulo fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades, ele não está falando de uma teoria, ele está falando de uma experiência de vida. Ele viveu a provisão de Deus na pele, nos momentos de maior escassez. Ele estava agradecendo aos irmãos da igreja de Filipos por terem enviado uma oferta para ajudá-lo na prisão. Mas ele faz questão de dizer que, embora a ajuda humana seja uma bênção, a sua confiança final e absoluta estava em Deus, o provedor. Isso nos ensina algo poderoso. A promessa de Filipenses 4:19 não é um cheque em branco para todos os nossos desejos e caprichos. Perceba que o texto diz: suprirá todas as vossas necessidades, e não todos os vossos desejos. Deus conhece a diferença entre o que precisamos para viver e cumprir o propósito dele, e aquilo que é apenas um luxo ou um desejo passageiro. A promessa é para as nossas necessidades: alimento, moradia, saúde, paz de espírito, sabedoria. E aqui entra outro ponto crucial. O que é a provisão de Deus? Muitas vezes, limitamos a provisão divina apenas ao dinheiro caindo na nossa conta. E sim, Deus pode e faz isso. Ele pode abrir uma porta de emprego, destravar uma promoção, enviar um cliente inesperado, mas a provisão de Deus é muito mais ampla. Provisão é sustento, é a saúde que te permite trabalhar, é a criatividade para encontrar uma nova fonte de renda, é a paz que guarda o seu coração no meio da tempestade financeira, te impedindo de tomar decisões desesperadas. Provisão é a direção certa, a sabedoria para administrar bem o pouco que você tem. Provisão é a pessoa certa que Deus coloca no seu caminho para te abençoar ou te dar uma oportunidade. Você já tinha pensado na provisão de Deus dessa forma tão abrangente? A promessa também diz que Deus supre segundo as suas riquezas em glória. Pense nisso por um instante. Os recursos de Deus não são limitados como os nossos. A fonte dele é inesgotável. Ele é o dono do ouro e da prata, criador de todo o universo. O nosso problema não é a falta de recursos no reino de Deus, mas muitas vezes a nossa falta de fé para acessar esses recursos. A nossa visão é limitada, mas os recursos de Deus são gloriosos, infinitos. Isso nos leva ao nosso papel nessa equação. Confiar na provisão de Deus significa ficar sentado no sofá esperando o dinheiro cair do céu. De jeito nenhum. A fé bíblica é uma fé ativa. Tiago 2:26 diz que a fé sem obras é morta. Confiar em Deus significa trabalhar com fé. Significa fazer a nossa parte com excelência, acreditando que Deus fará a dele. O que isso quer dizer na prática? Significa que você vai preparar o seu currículo e distribuí-lo com a certeza de que Deus está guiando-o
para a porta certa. Significa que você, que é autônomo, vai fazer o seu trabalho da melhor maneira possível, tratando bem seus clientes, acreditando que Deus é quem trará a prosperidade como resultado da sua fidelidade. Significa que você vai organizar suas finanças, cortar gastos desnecessários, ser um bom mordomo do que Deus já te deu, por menor que pareça, e orar pedindo sabedoria para multiplicar esses recursos. A fé em ação é orar e vigiar, é pedir a Deus por uma porta de emprego e ao mesmo tempo se qualificar, fazer um curso, aprender uma nova habilidade. É confiar que Deus vai suprir, mas também ser grato pelo que você tem hoje. A murmuração e a ingratidão fecham as portas da bênção. A gratidão abre. Mesmo que hoje você tenha apenas o suficiente para o pão na mesa, agradeça por esse pão. A gratidão move o coração de Deus. Talvez você esteja agora no meio de uma dessas crises. A conta está no vermelho. O aluguel está para vencer. A geladeira não está como você gostaria. Eu quero te encorajar a não focar no tamanho do seu problema, mas no tamanho do seu Deus. Ele não mudou. A mesma promessa que sustentou Paulo na prisão é a promessa que sustenta você e sua família hoje. Eu quero fazer uma oração com você agora. Se você crê no poder da oração e nessa promessa, feche seus olhos aí onde você está. Ou simplesmente coloque a mão sobre o seu coração e repita comigo com fé. Senhor, meu Deus e Pai, eu me apresento diante de Ti, reconhecendo que Tu és o Deus provedor, o dono de todas as coisas. Pai, Tu conheces a minha situação, conheces as minhas lutas e as minhas necessidades. A ansiedade e a preocupação tentam roubar a minha paz, mas hoje eu escolho firmar a minha fé na Tua palavra. Eu creio na promessa de Filipenses 4:19, que o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades, segundo as Tuas riquezas em glória. Perdoa-me pelas vezes que duvidei, pelas vezes que murmurei, ou confiei mais na minha própria força. Eu te peço, Pai, supre as minhas necessidades financeiras. Abre portas de emprego, de negócios, de oportunidades onde parece não haver saída. Envia o Teu sustento para a minha casa. Mas, acima de tudo, supre a minha necessidade de paz, de sabedoria e de fé. Ensina-me a ser um bom administrador do que o Senhor coloca em minhas mãos e a confiar em Ti em todo o tempo. Eu declaro que a minha dependência está em Ti. E eu te agradeço porque sei que o Senhor já está agindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Creia nessa palavra. Guarde essa promessa no seu coração durante esta semana. Todas as vezes que a preocupação vier, declare em voz alta: O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Lembre-se, a provisão pode não vir como você espera, mas ela virá da maneira que você precisa. Confie no processo. Faça a sua parte e descanse, sabendo que o nosso Deus é fiel. Você já sentiu que o dinheiro simplesmente desaparece das suas mãos? Não importa o quanto você ganhe, muitas pessoas passam por isso, mas a solução pode ser mais antiga do que imaginamos. A verdadeira prosperidade não está apenas em ganhar mais, mas em saber administrar. Ela começa com sabedoria. E hoje, vamos buscar essa sabedoria em uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Você consegue adivinhar quem é? Deixe sua resposta nos comentários. Vamos viajar para o Egito Antigo e conhecer a história de José vendido como escravo. Ele se tornou o governador de todo o Egito. Como? Através de um dom divino de interpretação de sonhos e uma sabedoria administrativa sem igual. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. José interpretou: o Egito teria 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome devastadora. A sabedoria de José não foi apenas entender o aviso, mas criar um plano. Durante os anos de abundância, ele ordenou que 1/5 de toda a colheita fosse armazenado. Ele criou uma poupança estratégica que salvou não apenas o Egito, mas nações inteiras. Agora, pense na sua vida. Quais são as suas vacas gordas? E como você está se preparando para as vacas magras? Os imprevistos. A lição de José é atemporal e podemos aplicá-la hoje com 3 passos práticos. Primeiro, crie um orçamento. Assim como José mapeou os recursos do Egito, você precisa mapear suas finanças. Saiba exatamente quanto entra e para onde vai cada centavo. Use um caderno, uma planilha ou um aplicativo. O importante é ter clareza. Pergunta para você: qual sua maior dificuldade na hora de fazer um orçamento? Compartilhe conosco, vamos aprender juntos. Segundo, fuja das dívidas como de uma praga. As dívidas são como a fome nos tempos de José. Elas consomem seus recursos
e sua paz, especialmente os juros do cartão de crédito e do cheque especial. Se você está endividado, crie um plano de ataque para quitar suas dívidas, começando pelas menores ou pelas de juros mais altos. A liberdade financeira é impossível com as correntes da dívida. Terceiro, economize e invista. José não apenas guardou os grãos, ele os armazenou para um propósito. Crie o hábito de poupar, mesmo que seja pouco. Comece com uma reserva de emergência. Use seu armazém para os tempos difíceis. Depois de ter essa segurança, comece a pensar em como fazer seu dinheiro trabalhar para você. Você tem uma meta de economia? Contar para os outros pode nos ajudar a manter o foco. A gestão financeira não é apenas sobre números. É um princípio espiritual. É sobre ser um bom mordomo dos recursos que Deus nos confia. Ao administrar bem o que temos, mostramos gratidão e responsabilidade. Para encerrar, quero te convidar a fazer esta oração. Não apenas hoje, mas sempre que pensar em suas finanças. Deus, dê-me a sabedoria de José para administrar minhas finanças, para que eu possa honrar a Ti, cuidar da minha família e ser uma bênção na vida de outros. Amém. Você já se sentiu como
Amém. Sabe aquela frase que a gente ouve desde criança?
certo momento.
Que a paz esteja com você. Já parou para pensar no poder que existe em suas mãos? Um poder capaz de transformar não apenas a sua vida, mas o mundo ao seu redor. Na Bíblia, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, encontramos um princípio divino que governa toda a criação. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esta é a lei da semeadura. Hoje, vamos mergulhar fundo neste ensinamento e descobrir como a generosidade e a boa administração podem destravar um fluxo de bênçãos em sua vida. A semeadura é um princípio universal. Um agricultor não planta milho esperando colher trigo. Ele sabe que a semente determina a colheita. Da mesma forma, em nossas vidas, as sementes que plantamos através de nossas ações, palavras e, claro, nossos recursos, determinarão os frutos que colheremos amanhã. Se plantamos paciência, colhemos paz. Se plantamos bondade, colhemos amizade. E se plantamos generosidade, o que colhemos? A Bíblia diz que a colheita é abundante e multiplicada. E aqui eu já te faço a primeira pergunta para você refletir. Que tipo de sementes você tem plantado em sua vida diária? Pense nas suas atitudes, nas suas palavras e também nas suas finanças. Deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber o que você tem semeado. Agora, antes de falarmos sobre dar, precisamos entender o que temos. Tudo o que possuímos não é nosso, mas sim de Deus. Somos administradores, ou mordomos, dos recursos que Ele nos confia. Na parábola dos talentos, em Mateus 25, Jesus nos ensina que seremos chamados a prestar contas de como administramos o que nos foi dado. Um bom administrador é fiel no pouco e no muito. Ele organiza suas finanças, evita dívidas desnecessárias, poupa com sabedoria e planeja seus gastos. A boa administração não limita a Deus. Pelo contrário, ela cria canais para que Ele possa nos confiar ainda mais. E isso me leva à segunda pergunta. Como você avalia a sua administração dos recursos que Deus lhe confiou? Existe alguma área que você poderia organizar melhor para honrá-lo? Pense nisso com sinceridade, porque um coração organizado agrada a Deus. Aqui entramos em um ponto central da nossa conversa: dízimos e ofertas. O dízimo, os primeiros 10% de toda a nossa renda, é um ato de adoração e obediência. É a forma de dizermos a Deus: eu confio em Ti como minha fonte e reconheço que tudo vem de Ti. Em Malaquias 3:10, o Senhor nos desafia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. As ofertas vão além do dízimo. Elas nascem de um coração grato. São nossa resposta de amor por tudo o que Deus tem feito. É a generosidade voluntária, o extra que damos com alegria para apoiar a obra de Deus, ajudar os necessitados e expandir o Evangelho. Ao dizimar e ofertar, estamos plantando em terra fértil o reino de Deus, e a promessa é de uma colheita farta. Mas a semeadura não se limita ao altar da igreja. Podemos plantar em boas obras todos os dias, ajudar um vizinho, doar tempo para uma causa social, apoiar um missionário, oferecer uma palavra de ânimo. Cada ato de bondade é uma semente de amor plantada no jardim da vida de alguém. Jesus disse em Mateus 25 que, quando servimos ao menor dos nossos irmãos, a ele estamos servindo. E a minha terceira pergunta para você é: além dos seus recursos financeiros, como você pode semear seu tempo e seus talentos para abençoar outras pessoas esta semana? Tem tantas formas de fazer isso, né? Compartilhe aqui embaixo uma ideia para a gente inspirar outras pessoas também. Lembre-se, o ciclo divino é este. Deus nos dá a semente, nós a plantamos com fé e boa administração. E então, no tempo certo, Ele nos dá a colheita, não para acumularmos, mas para que tenhamos mais sementes para plantar. A generosidade não é sobre dar para receber, é sobre dar, porque já recebemos a graça e o amor incondicional de Deus. A colheita é uma consequência, não a motivação. A verdadeira motivação é um coração transbordando de gratidão. Que possamos viver este princípio, que nossa oração diária seja: Senhor, multiplica meus recursos, não para meu próprio deleite, mas para que eu possa ser um canal de bênçãos e abençoar cada vez mais vidas em Teu nome. Sente que as dívidas estão tirando a sua paz? Você não está sozinho nessa.
E quero te dizer algo importante. Deus deseja que você viva com liberdade, inclusive financeira. A Bíblia nos mostra que a dívida pode ser uma forma de escravidão, mas há um caminho para a liberdade. Vamos dar os primeiros passos juntos? Primeiro, respire fundo e organize todas as suas contas. Saber exatamente para quem e quanto você deve é fundamental. Depois, não tenha medo de negociar. Muitas empresas preferem receber um valor menor do que não receber nada. E o mais difícil, vamos controlar os gastos por impulso. Antes de comprar, pergunte-se: eu realmente preciso disso? Agora, vamos orar. Pai Celestial, peço a tua sabedoria para administrar minhas finanças. Ajuda-me a sair das dívidas e a honrar meus compromissos. Dá-me força para resistir às tentações e guia meus passos rumo à liberdade financeira que vem de ti, em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem te ajudou, inscreva-se para mais conteúdo. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto que tira a paz de muita gente: as dívidas, mas quero começar com uma verdade poderosa. Deus deseja que você viva em abundância e liberdade, e isso inclui a sua vida financeira. Ficar preso em dívidas não é o plano dele para você. Então, se você está lutando com isso, saiba que existe um caminho de saída, e a sua fé pode ser a sua maior aliada nessa jornada. Vamos juntos descobrir como. Primeiro, vamos encarar a realidade de frente. É impossível resolver um problema que a gente não entende completamente. Então a primeira coisa que você precisa fazer é organizar tudo. Pegue papel, caneta ou uma planilha e liste todas as suas dívidas. Para quem você deve, quanto você deve e qual é a taxa de juros de cada uma. Eu sei, pode ser assustador olhar para esses números, mas esse é o seu ponto de partida para a liberdade. É como acender a luz num quarto escuro. Sem essa clareza, você fica apenas com a ansiedade, mas sem um plano. Quero te perguntar: você sabe exatamente para onde seu dinheiro está indo todo mês? Deixe aqui nos comentários se você já fez esse levantamento alguma vez. Depois de ter essa clareza, o segundo passo é agir com sabedoria e coragem. Muitas vezes, a gente tem vergonha de admitir que está devendo, mas a Bíblia nos ensina a sermos humildes e a buscar a paz. Isso significa que você pode e deve entrar em contato com seus credores. Ligue, converse, explique a sua situação e tente negociar. Muitas empresas preferem receber um valor menor ou criar um plano de pagamento flexível do que não receber nada. Não tenha medo de pedir prazos melhores ou descontos para pagamento à vista. Ore antes de fazer essas ligações, pedindo a Deus que te dê as palavras certas e que amoleça o coração de quem vai te atender. Você vai se surpreender com o que a fé e uma boa conversa podem fazer. Agora, vamos falar de um ponto crucial: o nosso comportamento. Muitas dívidas nascem de gastos por impulso, daquela vontade de ter algo na hora, sem pensar nas consequências. É a famosa armadilha do "eu mereço". E sim, você merece o melhor, mas o melhor é a paz de espírito, não uma fatura de cartão de crédito que você não consegue pagar. Precisamos aprender a diferença entre o que a gente quer e o que a gente realmente precisa. Antes de comprar qualquer coisa, pare e se pergunte: eu realmente preciso disso agora? Posso esperar? Isso vai me afastar do meu objetivo de viver sem dívidas? Desenvolver o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo, e podemos pedir a Deus que nos ajude a ter mais controle sobre nossos impulsos. Qual foi a última compra por impulso que você fez e se arrependeu depois? Compartilhe com a gente, sem julgamentos, claro. Enquanto você trabalha para pagar suas dívidas, é fundamental não criar novas. Considere deixar o cartão de crédito em casa. Cancele assinaturas que não são essenciais e busque formas de aumentar sua renda. Mesmo que seja com um trabalho extra pequeno, cada real que você consegue economizar ou ganhar a mais é um passo em direção à sua liberdade. E celebre cada pequena vitória. Pagou uma dívida pequena? Agradeça a Deus. Conseguiu economizar um dinheiro que antes gastaria sem pensar? Comemore. Manter o ânimo e a fé durante o processo é o que vai te fazer continuar firme no propósito. Lembre-se do que está escrito em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa força não é apenas espiritual. Ela se manifesta nas nossas ações práticas do dia a dia. Para encerrar, quero te convidar a fazer uma oração comigo. Feche seus olhos aí onde você está, respire fundo e entregue essa área da sua vida a Deus. Pai amado, eu me coloco diante de Ti com um coração aberto. Tu conheces as minhas preocupações
e o peso das dívidas que carrego. Peço perdão pelas vezes em que não fui um bom administrador dos recursos que o Senhor me confiou. Pai, ajuda-me a sair das dívidas. Dá-me sabedoria para organizar minhas finanças, coragem para negociar o que for preciso e domínio próprio para resistir às tentações do consumo. Abre portas de provisão na minha vida e me ensina a viver contente com o que tenho, enquanto trabalho para alcançar a liberdade financeira que o Senhor deseja para mim. Eu confio na tua promessa de cuidado e sustento. Fortalece a minha fé e renova a minha esperança. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Deus está com você a cada passo. A verdadeira prosperidade. Você já parou para pensar no que ela realmente significa? Muitas vezes, nossa mente corre direto para a imagem de uma conta bancária cheia, carros de luxo, uma casa dos sonhos. Mas será que é só isso? Hoje, eu quero te convidar para uma reflexão mais profunda. Vamos descobrir juntos que a prosperidade genuína vai muito além do que o dinheiro pode comprar. Será que a verdadeira prosperidade se resume a contas bancárias e bens materiais? A verdade é que a prosperidade real não se mede apenas em moedas, mas na riqueza da nossa alma e na paz interior que encontramos quando vivemos uma vida alinhada com um propósito maior. É um sentimento profundo que nasce da certeza de que não estamos sozinhos nesta jornada. É saber que existe uma força superior guiando nossos passos. Pense comigo. Nossas habilidades, aqueles talentos únicos que você tem e que aprimora com tanto esforço, e as oportunidades que surgem no seu caminho, você já considerou que elas são, em essência, dádivas divinas? Você reconhece os seus talentos como presentes de Deus? São ferramentas preciosas que nos foram confiadas para construir um futuro melhor. Não apenas para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Cada dom que você possui tem um propósito. Agora, vamos falar sobre empreender. Empreender é um ato de coragem, uma jornada de desafios e conquistas. Mas a pergunta que eu te faço é: como você tem conduzido os seus negócios? Com honestidade e com fé? Porque empreender com esses valores não é apenas uma estratégia de negócios, é um ato de devoção. Cada decisão que você toma, cada negociação que você faz, cada passo dado com integridade, reflete a sua confiança em um plano superior. É a fé que nos sustenta nos momentos de incerteza, quando as coisas parecem difíceis e o futuro é nebuloso. Você tem permitido que a fé guie suas decisões mais difíceis? É ela que nos dá força para continuar, e a honestidade, ela tem sido a base do seu legado? É a honestidade que garante que o seu sucesso não seja passageiro, mas sim justo, sólido e duradouro. Um sucesso do qual você pode se orgulhar. Muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, nós nos encontramos em uma encruzilhada. Ficamos sem saber qual direção tomar, qual decisão é a correta. Nesses momentos de dúvida e confusão, a oração se torna a nossa bússola. Mas você tem usado essa bússola? Você tem se conectado com essa força maior para encontrar o caminho certo? Podemos, com um coração humilde e aberto, nos conectar e pedir orientação. Eu te convido a fazer essa prece comigo, ou a refletir sobre ela no seu coração. Senhor, dá-me sabedoria para enxergar as oportunidades que preparaste para mim. Guia meus passos e ilumina minha mente com estratégias que me permitam crescer financeiramente. Não por ganância, mas para que eu possa ser um canal de tuas bênçãos no mundo. Que cada conquista minha glorifique o teu nome e sirva para ajudar o próximo. Amém. Essa oração nos lembra que a prosperidade financeira, quando buscada com um propósito correto, se torna uma ferramenta poderosa para o bem. Ela nos capacita a sermos agentes de mudança, a estender a mão para quem precisa e a fazer a diferença na vida das pessoas. O sucesso se torna significativo quando ele transborda e abençoa outros. Então, para encerrar nossa conversa de hoje, eu deixo uma pergunta para você refletir. Olhe para os recursos que você tem agora, sejam eles grandes ou pequenos. Como você pode hoje usar seus recursos, seu tempo, seu talento, para abençoar a vida de outra pessoa? A verdadeira prosperidade começa no momento em que decidimos compartilhar o que temos.